Boa tarde. Hoje é 31 de julho de 2020. Eu sou Ana Paula Goulart. Estou aqui dando continuidade à série de lives da Memória da Eletricidade sobre gestão e liderança. Hoje a gente vai falar aqui sobre o novo momento das organizações e sobre as fundações sustentáveis. E nosso convidado é o Alberto Jardim, chefe de gabinete da presidência da Eletrobras, que a gente tem prazer de receber aqui. Então, boa tarde, Alberto. Boa tarde, Ana. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite de vocês, da memória, né? Olha, foi assim um prazer incrível. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente que agradece muitíssimo você ter aceitado o nosso convite. É um prazer para a gente estar aqui com você hoje, para bater esse papo. E a gente começa pedindo para você, na realidade, se apresentar para a gente, falar um pouquinho sobre a sua formação, sobre sua trajetória profissional, né, sua atuação na própria Eletrobras. Você já vivenciou né, muita coisa na empresa. Fala um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória. Bom, vamos lá, né? Eu vou tentar botar os 30 e tantos anos de trabalho, mas sem ser muito maçante. Bom, eu sou engenheiro civil, né? E logo quando eu me formei, logo depois eu fiz uma pós-graduação, né, em sistemas, que era, vamos dizer assim, o tema da época, né? E também, logo depois, estava dando aula de sistemas, de processos, gostava muito de dar aula, e entrei na Eletrobras, né, em 89, e aconteceu já daqueles fatos marcantes que mexem, né, com a vida da gente, com a vida profissional da gente. 1 ou 2 anos depois que eu entrei na Eletrobras, a Eletrobras fez o que nós chamaríamos hoje de um downsizing, né? Ela mudou, ela comprou computador para a empresa toda, botou em todas as mesas. Aquilo era um clássico, né, do início dos anos 90, assim. E aí a empresa, assim, bom, nós temos que capacitar todo mundo, e rapidamente, né? E aí eu acho que tem aquele cara ali, o tal de Alberto, que sabe navegar nesses dois mundos aí, pega ele, dá uma chefia e manda ele treinar a empresa toda, aí tem 6 meses para todo mundo estar pronto para esse novo mundo, né? Bom, e aí eu tive que pegar esse desafio, não tive escolha, mas foi interessante. Ali eu acho que já mexi um pouquinho com a minha vida profissional. Eu fui mordido ali pela área da capacitação, do desenvolvimento, né? E gostei. E comecei a me envolver com aquilo, fizemos o programa de treinamento, ganhamos prêmio, ótimo. E aí eu comecei também a trabalhar na área de gestão de pessoas, aí acabei virando chefe da área de recursos humanos, etc. e tal. Eu acho que isso já mexeu muito com a minha vida profissional, né? O técnico que foi mordido ali pela área humana, né? Bom, vou para a eletronuclear, passo lá um período trabalhando em planejamento estratégico e volto. E quando eu volto, eu sou convidado, a empresa também, mais um daqueles momentos profissionais, né? A empresa, então, resolve participar dos indicadores de sustentabilidade do Dow Jones, da Bolsa de Nova York, do ISE, aqui da Bovespa, a B3 atualmente. Na época, nosso atual diretor, Luiz Augusto, me convida para ser o secretário executivo e ajudar a coordenar isso junto a todas as empresas do grupo. E foi interessante, foi porque, primeiro eu achei assim, bom, isso é tranquilo, a Eletrobras é uma empresa que cumpre todos os seus padrões, a legislação, é excelente. Só que quando você quer se comparar com as melhores do mundo, a conversa é diferente, né? Então, você é igual aquele aluno que se acha excelente na primeira prova, tira 5, né? Fica com uma cara assim. E aí eu fui obrigado, e aí foi um desafio também muito interessante, você é obrigado a avaliar, responder perguntas, né? Que às vezes a gente não se preocupava, né? Vou dar um exemplo. Quantas mulheres vocês têm nas diretorias? Aí a gente olha, opa, essa pergunta nós não temos, né? E aí começam, né? Vocês pergunta, né? Aí você tem código de ética? Eu falei, claro que nós temos. Vocês dão para os empregados assinarem
E ok, ou vocês capacitam, ou vocês treinam, ou vocês conversam sobre esse assunto. E aí você começa a ver que a comparação Alberto, é muito mais desculpe te profunda. interromper, Oi, fala. desculpe te interromper, mas é só pedir para você ter um pouquinho de cuidado com o seu microfone, que ele está esbarrando na sua blusa, Ah, aí está claro, fazendo um claro. barulhinho. Pode Desculpe deixar. interromper. Então, isso. Mas E aí aí volta. a gente foi, vamos dizer assim, quando a gente entra num padrão mundial, é outra coisa, né? Mas também foi um aprendizado incrível, né? E isso, hoje a Eletrobras e as empresas do grupo estão tendo um desempenho muito bom nesses indicadores. Houve uma dedicação muito grande de toda a empresa, todos os profissionais. E ali eu acho também, de novo, houve uma mudança muito grande aí na minha carreira, quando eu fui obrigado, né, a trabalhar com essas informações, com isso. E eu acho que depois tem um terceiro momento também, que é quando eu vou para o gabinete, né, onde eu estou até hoje, né, também peguei um momento, é sempre assim, você entra naquele momento da mudança, né? Quando a empresa, então, começa a passar por uma série de mudanças, revendo seus planejamentos estratégicos, a sua atuação, os seus resultados, né? Um foco em resultado muito grande. Aí você começa a assumir outras responsabilidades, conselho de empresa. Então, você entra também no momento do foco do negócio, que também foi um período muito bacana, né? Então, isso, eu acho que sem querer me alongar muito mais do que isso, acho que a gente tem momentos na carreira da gente que são muito decisivos. Você, na época, nem percebe muito como aquilo vai impactar na tua vida profissional, né? Você até acha que, às vezes, é mais uma tarefa ou mais uma atividade, mas não. Na verdade, isso vai mexendo, né? E ainda bem que eu não sou mais aquele profissional de 89, né? É bacana a gente conseguir, né, sentir que a coisa estava andando, estava evoluindo. Roberto, deixa eu te perguntar uma coisa. Como chefe de gabinete da presidência da Eletrobras, como vem Sim. sendo a sua rotina durante esse período da quarentena? O que mudou? Como você tem se adaptado a essa fase aí tão peculiar que a gente está vivendo? Olha, tá aí. Essa é aquela, o que está havendo assim, esse momento. Ele, claro, todos nós estamos aprendendo, né? Eu acho que a nossa rotina mudou muito, né? Eu tenho assim a impressão que a gente não inventou nada, né? Eu acho que a gente, ou se inventou muito pouca coisa. A maioria são tecnologias que já existiam, que nós já tínhamos isso, mas a coisa foi muito rápida. Eu me lembro que a gente fez uma reunião de diretoria numa segunda-feira, na quarta-feira estava todo mundo em casa. Então, quer dizer, o gabinete da Eletrobras, né? A Eletrobras é uma holding, ele tem uma capilaridade muito grande, né? A gente tem uma interface muito grande com empresas, com governo, com sócios, é uma coisa muito... E aí a gente teve que fazer uma adaptação muito rápida. Tudo, até na vida pessoal, né? Eu brinco que uma coisa é você trabalhar em casa, ok. Outra coisa é, no caso aqui da minha casa, da minha família, de repente 4 querem trabalhar ao mesmo tempo, utilizando os recursos, o computador, a rede tem que estar estável, tudo perfeito. Quer dizer, é uma mudança, né? Muito dura. Por exemplo, o home office em condições ideais ele é perfeito, né? Mas nem todos temos condições ideais. Então, acho que a mudança foi muito brusca. Agora, posso também adiantar, o nosso poder de adaptação é incrível, né? Até eu vi que em pouco tempo nós estávamos adaptados, trabalhando dessa forma, com um desempenho maravilhoso, né? Acho que a gente só tem a elogiar o nosso incrível poder de adaptação. Oi, desculpa. Como você mesmo falou, a pandemia pegou todos nós desprevenidos, né? Assim, acho que as organizações tiveram que dar uma resposta muito ágil assim, a essa situação toda.
E você podia falar um pouquinho, detalhar um pouquinho mais para a gente como é que foi a montagem do plano de ação estabelecido pela Eletrobras para o enfrentamento da pandemia? Quais foram as medidas emergenciais que a empresa tomou para, por um lado, cuidar, né, da segurança dos seus colaboradores, mas, ao mesmo tempo, também garantir a manutenção, né, da geração, a transmissão, a distribuição de energia para o país? Olha, isso foi, eu vou te falar, isso foi assim, realmente uma ação que nos impressionou muito, porque o nosso negócio é a energia elétrica, claro, né? E é uma coisa que, imagina, a gente já está vivendo uma crise, uma pandemia. Você não pode, isso não pode falhar, a energia não pode falhar. Então, a empresa teve que rapidamente criar todo um sistema para garantir isso. Então, a primeira preocupação assim foi você ter a garantia da manutenção, da geração e da transmissão de energia. Então, esse era a emergência zero, né? As empresas, foi criado, por exemplo, até o que eu participo, um comitê de crise que reunia todos os presidentes das empresas e mais a diretoria da Eletrobras, que se reúne diariamente, mas é diariamente mesmo, sábado, domingo, só para ir ajustando as ações, né, e para você enfrentar essa crise. Porque, por exemplo, vou dar assim alguns exemplos. Você tem uma equipe de operação. Essa equipe de operação, primeiro, não dá para trabalhar em home office, ela está lá na usina. Você imagina se um dos profissionais, por exemplo, pega a Covid. Quer dizer, você tem que ter alternativa para tudo isso. Você tem que ter alternativa para o profissional, como tratar desse profissional, verificar se os demais podem continuar trabalhando. Será que esses profissionais podem voltar para suas casas ou eles têm que continuar? Você tem que ter alternativas para tudo isso. Se por acaso toda essa equipe ela é contaminada, quais são as ações que você tem? Você pode assumir remotamente essa estação? Quer dizer, e aí eu vou dar 100 exemplos, você tem que se preparar para tudo isso. Então, isso foi feito de uma forma até muito rápida, né? Então, estamos tendo um resultado até agora bom, muito bom, né? A gente está conseguindo manter todo o sistema estável, né? E aí tem que parabenizar mesmo, inclusive, as equipes, né, que trabalham diretamente com isso, né? Esses que são os verdadeiros heróis, eu acho, porque a pessoa trabalha. E é natural, a pessoa tem inclusive uma pressão. Ele não pode ficar doente, né? E ele está trabalhando, ele tem a família em casa, quer dizer, é um contexto muito delicado, né? Então, esse comitê, as empresas focaram nessa parte, na parte operacional. Hoje, eu acho que a gente já está no estágio bem mais avançado. A gestão ela voltou ao normal, obviamente, usando muito as ferramentas de home office, né? As tecnologias, de novo, aquilo que eu comentei com você, a gente não inventou muita tecnologia, mas a gente se implantou rapidamente, né? Eu brinco lá, por exemplo, lá com a minha equipe, né? Por exemplo, nós estávamos testando softwares de automação, de reunião, etc. e tal. Acabou o teste, implanta. É assim a negócio. Estávamos com alguns softwares de assinatura eletrônica, acabou o teste, implanta. Foi tudo assim, né? Mas, por um lado, teste de avaliação de desempenho remoto, acabou, implanta. Então, isso tudo acabou acontecendo dessa forma. Mas, obviamente, com a dedicação, obviamente que as pessoas trabalharam muito em cima disso, né? Você vê técnicos da área de tecnologia, da área de TI, como a gente chama, trabalharam de forma incansável. E a gente está conseguindo. Hoje a empresa, né, quando eu falo empresa, eu falo as empresas, você percebe um ritmo normal, é um exagero, seria um exagero, mas quase normal. Você vê que a gente está deixando de fazer muito pouca coisa, né? A gestão já está funcionando, né? E com resultado, eu acho até bem satisfatório.
E, Alberto, como que a Eletrobras está se preparando para o retorno às atividades presenciais, né? Você pode falar um pouquinho para a gente como que está o projeto da empresa, que protocolos estão sendo desenvolvidos para esse retorno? Já 4 meses e meio, né, que a gente está dessa pandemia. É verdade. 4 meses, né? Olha, deixa eu te falar. Até dentro desse comitê, que eu chamo comitê de crise, que, na verdade, é muito mais do que isso, você já vem estudando todo esse protocolo, né? Você já vem se preparando para isso. E preparando tecnicamente, nós contratamos consultorias, não só consultorias técnicas, na área de saúde, né? Profissionais especializados nisso. Agora, é claro, temos que ser honestos, que essa pandemia ela é muito mais complexa, né? Ela não tem um padrão, né? Ela muda toda hora, perdão, você tem uma informação nova, né? Mas o que a Eletrobras fez? Ela já criou um protocolo, isso está pronto, aprovado, um protocolo de retorno para todas as empresas. Não é. Aí você começa, bom, vamos lá. As empresas não são iguais. Você tem empresas, por exemplo, que utilizam instalações espaçosas, que elas têm acesso a escadas, você consegue ter um distanciamento muito bom entre os empregados. Outras empresas utilizam salas menores, ambientes que são compartilhados, elevadores menores. Então, você não é tão simples, mas foi desenvolvido protocolo para todas essas situações. No nosso caso, eu posso falar um pouquinho, nós vamos trabalhar em três fases. Temos uma primeira fase que começa agora, que você recebe profissionais de até uma certa idade, sem nenhum indicativo. Você tem um indicativo de alguma doença prévia, né? E depois você vai ter uma segunda etapa, que é uma outra faixa de idade, também sempre aconselhada, também sem nenhum indicativo, e depois a terceira etapa. Todos os empregados são testados antes, né? Fazem o teste antes, ninguém começa sem fazer o teste. Além do que, você tem todo um programa de limpeza sanitário, né, de distanciamento dentro das empresas, você vai ter um distanciamento mínimo entre os profissionais, você vai ter posicionamento das salas, ocupação das salas, salas de reunião, tem toda uma regra para o nosso retorno, que é inclusive, volto a dizer, sempre aprovado por profissionais de saúde. Aí, agora, vamos dizer assim, sinceros. A pandemia, ela se altera, né? Nós mesmos, a própria Eletrobras, a primeira, que a gente chama de onda, né? Primeira onda, tinha uma data que a diretoria alterou, porque os números começaram a serem alterados, o número de contágios estava crescendo, e aí a gente entendeu que era muito mais seguro você alterar essa data. Outra questão que é muito importante a gente colocar, você tem questões sociais, não é só de saúde, né? Porque o que eu chamo de questões sociais? Vou dar um exemplo. As escolas, na sua grande maioria, ou quase na sua totalidade, não retornaram. Então, você pode ter saúde, mas pode não ter condições de deixar com quem deixar o seu filho. Até o home office, que a gente elogia tanto e que está sendo tão badalado, home office é muito bom para quem tem boas condições financeiras, né? E a gente não pode cobrar isso de todo mundo. Às vezes, trabalhar em casa é difícil para o profissional. Ele tem várias pessoas, a gente não pode criticar que a rede dele não é boa, é a que a pessoa pode contratar, pode. Então, a gente até, quando a gente elogia, fala muito no home office, a gente acaba falando em condições ideais, e as condições não são assim. Na verdade, eu mesmo brinquei. Na minha casa, eu sentar e trabalhar é ótimo. Agora, quando 4 pessoas resolvem trabalhar ao mesmo tempo, é uma outra realidade.
né? Nesse momento de confinamento, né? Quem tem filhos, por exemplo, é diferente dos filhos Exatamente. estarem na escola, ou você poder contar com uma rede de apoio que possa ficar com seu filho. Outra coisa é você estar em casa, com a família, com o filho, e ao mesmo tempo tem home office, né? É bem diferente. Então, a gente, por exemplo, você faz um modelo onde você testa, verifica a idade, etc. e tal. E aí a pessoa te fala, olha, mas eu tenho um filho de 4 anos, eu tenho como quem deixar. Né? A escola não está... não adianta nem você querer pagar a creche, não existe essa creche. Então, essa é uma questão que a Eletrobras teve que levar em consideração. Vou até te dar um exemplo, que até é um exemplo até que é muito duro, mas ele é verdade. Nós temos colegas, né, inclusive pessoas que eu conheço, que perderam familiares. Então, por exemplo, esse caso, ele perdeu o pai. Então, o que acontece? A pessoa, ela está tudo bem para voltar e na véspera ela perde o pai dessa doença. Olha que coisa difícil, né? Essa pessoa tem que enfrentar na sua volta ao trabalho, né? De uma doença. Então, a grande questão é essa, quer dizer, a gente tem um protocolo que eu considero excelente, levando todos os fatores de saúde sociais em consideração, mas tem que ter uma abertura para se adaptar a questões que possam surgir, que saem do nosso controle, né? Com certeza. Roberto, vamos conversar aqui um pouquinho sobre a questão cultural, né? Você é conselheiro da Memória da Eletricidade, né? Nosso Sim. conselheiro lá. Como que você avalia o papel e a atuação da instituição nesses últimos anos que você tem acompanhado aí mais de perto? Puxa, isso aí vamos dizer, isso é uma pergunta muito bacana, porque eu confesso que quando eu fui, né, indicado para ser conselheiro da memória, né, eu fiquei muito feliz, né, porque memória, ela mexe com aquilo que a gente valoriza tanto, né, conhecimento, cultura, informação, né? Isso realmente para mim, eu sei que é um clichê, mas foi um presente. É um clichê, mas foi um presente, né? E então, assim, eu acho que... E eu acho, de novo, eu acho que isso virou uma questão na minha vida, né? De novo, eu entrei num momento de mudança, né? Em cima quando você me fez aquela pergunta, né, sobre a minha vida profissional, eu sempre entro nesses momentos, né? E quando a gente entrou, a memória estava exatamente enfrentando um momento muito importante, porque ela tinha um foco, que ela sempre atua de forma excelente, em cima... Eu brinco que um livro que a memória produziu não é um livro sobre energia, é um livro de história, né? Você entende a história do Brasil, né? Quando você lê os trabalhos da memória, você está entendendo a história do Brasil, né? Não é uma coisa simplesmente de energia, de tão bom que é. Só que a memória, ela precisou passar por esse momento, né? Se reinventar, né? Eu achei que isso foi uma... E, assim, eu acho que eu tive um pouco de sorte de estar nesse momento. É claro que toda reinvenção ela é trabalhosa, ela não é fácil, né? A memória até fisicamente mudou de lugar, né? Ocupava um espaço durante anos e anos e anos e está num novo espaço, mas até e ela hoje está repensando, né, a sua área de atuação. Só que esse repensando é tão bom que ela está, na verdade, expandindo. Né? Ela não está, não, eu fazia isso e vou fazer... Não, eu fazia isso e vou fazer muito mais. Né? Isso é que eu achei. Tanto que agora, semana passada, nós tivemos uma reunião do conselho, né? E foi incrível quando a diretoria, a presidência, né? O nosso presidente Augusto apresentou os resultados em comparação ao ano passado, quando eu participei da primeira reunião do conselho, né, que eu fiz aquele papel de conselheiro chato, né? Olha, eu quero indicadores para isso, eu quero indicadores para aquilo, eu quero que vocês projetem novas áreas de atuação.
olha, me dei mal. Me mostraram tudo isso nessa última reunião do conselho, né? Desmoralizaram o conselheiro chato aqui, né? Então, mas que coisa bacana, né? Assim, você vê e olha, e a gente tem que reconhecer que esse semestre está sendo muito duro, né? Óbvio, nós temos que ter aí uma tolerância. Alguns projetos, em virtude da pandemia, não puderam ser implementados, não deu para... mas, assim, mesmo assim, a coisa não parou, e muito pelo contrário, andou muito, né? Então, isso, a memória hoje, ela está não vou dizer se reinventando, né? Ela está abrindo um leque de atuação que eu acho que é muito rico, é muito importante, e a maior prova, logo para a gente, então, não dizer que eu estou trabalhando só com essa live, né? Quer dizer, esse programa de lives, né? Claro, eu não consegui assistir todas, né? E peço mil desculpas, mas só de olhar a programação das lives mostra, né? Você vê, ela está totalmente aberta, qualquer pessoa pode discutir programas culturais maravilhosos, tá de acordo com os temas do momento, que são muito importantes também, né? Então, assim, foi eu acho que eu dei muita sorte de estar trabalhando junto à memória nesse momento aí de transformação, viu? Então, Alberto, as instituições culturais, né, como a memória também, elas sofrem de falta de recursos, né? Muitas delas sobrevivem a duras custas, né, a duras penas, necessitando justamente de suporte financeiro para continuar funcionando. E no momento em que esses recursos se tornam cada vez mais escassos, né, como é que a gente pode pensar a sobrevivência dessas instituições a médio, a longo prazo? Como é que você vê essa questão? Essa é uma questão assim, que é muito discutida. Eu vou até brincar. Quando eu fui, né, indicado para o Conselho da Memória, que eu fiquei muito feliz e fiquei mesmo, né, logo depois veio uma informação. Claro, o país já vivia, né, uma crise econômica, a própria Eletrobras estava, e as empresas de todo o grupo estavam se rediscutindo, reavaliando. Aí veio aquela questão: olha, temos que repensar a questão dos recursos, inclusive da memória, né? Eu confesso que na hora eu pensei assim, puxa vida, logo na minha vez, né? Primeiro mendigo para o conselho, e agora aviso que o dinheiro acabou, não vale, né? Logo na minha vez, né? Mas, de novo, né? Veio esse desafio que eu acho que... eu vou contar um pouquinho do exemplo da memória, mas que eu acho que serve para todo mundo, sabe? Para todos. O que acontece? Essas organizações, as fundações, ONGs, são muito boas em captar recursos. São mesmo, porque desenvolvem trabalhos muito bons, projetos excelentes e sabem captar recurso muito bem, que era até o que a memória fazia, e fazia muito bem. E não sou contra que isso deva continuar a acontecer. Eu acho que isso tem que continuar a acontecer, porque a gente até vai falar sobre isso, tem uma troca aí muito interessante, é uma relação ganha-ganha. Mas aí você descobre também que, por que não, ela pode vender serviços. Eu acho que esse é um caminho que a gente não deve ter preconceito, por que não? Eu tenho normalmente, essas organizações, essas fundações, elas têm um quadro técnico, uma capacidade muito boa. De novo, olha a rapidez que vocês montaram todo um programa de lives, assim. Isso foi feito de uma forma muito tranquila para toda a equipe. Claro, eu sei que o pessoal que faz deve dizer, poxa, esse cara está dizendo que foi tranquilo, deu um trabalho danado. Não, mas tranquilo, o que eu quero dizer intelectualmente, né? Vamos dizer assim. Então, capacidade técnica para isso. Capacidade técnica, isso aí. Capacidade técnica para isso. Então, eu acho que esse é um caminho que se deve trabalhar, né? A venda de serviços, né? Junto até aos patrocinadores, problema nenhum. Quando eu brinquei que eu sou o conselheiro chato que fica cobrando indicador, etc. e tal, era muito nessa linha, né?
de você ter... E hoje, de novo, vou pegar o caso da memória, que é o case que eu estudo, né? Hoje a memória tem um leque de serviços que ela pode oferecer que são excelentes, que normalmente, eu acredito que no futuro, isso já está mais do que discutido aí no meio da gestão, as grandes incorporações não vão mais assumir todos os serviços que ela tem, ela vai delegar a outras, e essas fundações, né, vão assumir esse papel. Eu brinco, hoje, com a memória, qualquer empresa pode ter a sua biblioteca, qualquer uma, pequena, grande, média, se for se associar à memória. E biblioteca, quando a gente fala, não é um estande de livros, não. Eu estou falando de uma biblioteca mundial, né? Então, qualquer empresa de energia, se caso se associe à memória, ela pode ter uma das maiores bibliotecas na área de energia. Então, é claro que uma empresa hoje, ela constituir uma biblioteca é uma coisa que talvez ela não possa fazer, mas ela se associar a uma instituição como a memória, isso para ela é uma coisa muito tranquila. Então, essa venda de serviços, e aí eu não quero só me prender nos exemplos da memória, mas essa venda de serviços hoje é uma coisa que eu acho que é um caminho inevitável. Ele não elimina a participação, a doação das empresas, porque as empresas ganham muito com isso, né? Quando eu me associo a uma fundação que tem cultura, que tem desenvolvimento, que tem educação, que tem gestão, na verdade, eu estou ganhando. A minha empresa ganha com isso. Mas pode ser um pouco mais do que isso, né? Eu acho que esse é um caminho que a gente também é daqueles que não tem volta, né? E eu acho que o case da memória a gente vai poder depois até se aprofundar, né? Essa transformação de uma instituição que apenas vivia da captação junto às empresas e hoje virou uma prestadora de serviços. Isso aí. A gente só espera que essa crise toda não afete também, né? Sim. Recursos não nossos, mas de todas as instituições culturais como um todo, né? Porque há uma retração, tende a haver uma retração do mercado que afeta muito as instituições culturais em geral. É verdade. Até temos que tomar cuidado com isso. Você lembrou, você fez um comentário, Ana Paula, muito importante, que nesse momento você tem indicadores, resultados que não são bons, claro. Não dá para ter resultado tão bom assim na pandemia, né? E aí também temos que tomar cuidado para não usar isso, olha, como um exemplo de fracasso, porque o momento é muito difícil, né? Como você acabou, é muito bom. Você tem que saber diferenciar. Esse é um momento difícil, você realmente tem dificuldade de implantar tudo o que você quer, é um momento mesmo, mas não achar que a ideia é ruim, né? Não usar isso, a ideia não é boa, não é possível, não funciona, não. Funciona. O momento é que, infelizmente, e a gente aí tem muita esperança que isso vai passar, está passando, né? Assim, aí a gente vai poder realmente retomar, né? Tem todo esse trabalho que estava tão bom. Sim, com certeza. Mas, Alberto, a pandemia também, a gente está falando de instituições, né? Mas a pandemia também reduziu praticamente zero o trabalho de muitos profissionais da área de cultura, né? Afetou as instituições, mas também os profissionais que vivem de cultura, produtores, músicos, enfim, diferentes setores, né? Na sua opinião, que caminhos que esses profissionais podem traçar aí para sobreviver a essa crise? Como que as empresas, o Estado, a sociedade civil pode ajudá-los? Né? Eu pergunto se você também tem uma experiência grande aí na Eletrobras também, no setor de financiamento. Então, como é que você vê essa questão? Olha, patrocínio? Esse está sendo uma discussão que eu estou vendo na sociedade que está muito grande, né? Essa questão da como lidar. E aí você observa algumas coisas que eu tenho observado, né? Natural. Por exemplo, eu vou até contar, eu adoro
essas frases, né? Eu sou daqueles que leio, pode ser a de caminhão, não tem problema, de para-choque, não tem problema nenhum, pode ser do Fernando Pessoa, eu adoro. E tem uma que eu carrego comigo que eu gosto muito, que é Ginsberg, que diz que é mais ou menos assim, eu posso estar errando, é o amor e a arte que tornam a nossa vida suportável, né? E é verdade, né? Basta ver. Nesse momento, então, né? Nesse momento, nossa, né? Então, e eu gosto muito dessa frase, eu acho ela é muito simplesinha, mas ela é muito profunda. E você vê que por incrível que pareça, com toda o que a gente está vivendo, né? A parada total, a cultura vamos dizer assim, nos sustentou um pouco nessa pandemia. Quer dizer, você, com o isolamento, qual era a tua saída? Era cultura. Como? Lendo um bom livro, vendo um bom filme, vendo que seja uma boa série, uma boa entrevista. Era o que nós tínhamos, né? Então, isso chama atenção a importância dessa questão. Em cima até da tua pergunta, é claro que na crise eu acho que o Estado tem que atuar. E o Estado, que eu chamo federal, municipal, estadual, e as empresas que não foram tão impactadas. Todo mundo foi impactado. Então, eu acho que isso aí é um caminho que é necessário. Eu acho que na emergência, você tem que ter uma atuação. Tanto que você vê que o Congresso está discutindo ações emergenciais que são necessárias. Não tem como você querer que a cultura se adapte também e comece. Ela está se adaptando de uma forma incrível, mas isso leva um tempo e isso tem um custo. E, às vezes, não dá para esperar, né? Então, eu acho que tem que ter uma atuação do Estado de cara aí, não tem jeito. Eu espero que tem que ser muito rápido, né? Não é uma coisa que não pode demorar. Agora, por outro lado, eu vou te falar, vamos pegar o caso da Eletrobras, né? A nossa atuação junto à cultura sempre trouxe frutos muito bons mesmo, né? Teve uma época que nós trabalhávamos, a nossa área, vamos chamar assim, era de artes cênicas, né? O teatro. Isso trouxe um resultado para a Eletrobras incrível, né? Eu brinco que eu fazia muita palestra para profissionais novos, né? Isso nos anos 90, estagiários demais, né? E eu fazia uma brincadeira com os estagiários, quem já tinha comprado geladeiras da Eletrobras ou micro-ondas, etc. e tal. Vários já tinham comprado, levantavam a mão. Claro, eles não tinham a menor ideia, né? Quando a gente começa, sabe quem trouxe essa imagem bonita? Foi a cultura. Quando a Eletrobras começou a patrocinar a cultura, e foi um momento muito bacana, isso trouxe uma imagem muito positiva à Eletrobras. Claro que não foi só isso, teve outras áreas também, mas isso é muito importante. Eu acho que isso é uma coisa que as empresas têm que olhar com muito carinho, esse, eu diria até, investimento em cultura. Porque investimento traz um retorno muito bom, muito bom. Por isso que, no caso, por exemplo, quando a gente apoia uma fundação como a Memória ou qualquer outro tipo de ação, acabou aquela lógica que você está apenas fazendo uma filantropia. Não está. Você tá tendo um ganho de imagem muito grande, né? E, por último, assim, o nosso país é extremamente rico na área cultural, né? É extremamente rico, é impressionante, né? Com a nossa riqueza cultural, né? Eu acho que talvez eu mesmo, cada dia me surpreendo mais, né? A vantagem de você trabalhar numa empresa nacional, que você acaba viajando muito, né? Etc. E aí você vai tendo contato com isso, né? Eu, por exemplo, né, minha vida foi muito entre o sul do país e o Rio de Janeiro, né? Basicamente. Claro, conheço o Nordeste e até aconteciam coisas assim. Então, para mim, por exemplo, no Rio de Janeiro, você dá um valor muito grande, por exemplo, ao carnaval, né? O carnaval é uma coisa que tem um valor assim para o carioca muito grande, né?
Aí eu me lembro quando eu trabalhava coordenando aqueles programas de sustentabilidade, uma vez eu quis marcar uma reunião lá no Nordeste, na véspera de São João, né? E, obviamente, que o carioca aqui achou que não tinha problema nenhum, né? Isso é mais ou menos como o que eu quis fazer foi marcar uma reunião na véspera do Carnaval, ou no Rio ou na Bahia. Uma coisa, ninguém deu a menor bola para mim, porque não se faz isso em Recife, né? Não se marca reunião em São João, né? É claro, eu aprendi a lição, né? Porque isso, a nossa diversidade cultural é muito grande. É enorme. Como não se marca a reunião lá no desfile do boi garantido, lá no norte do país. Quer dizer, a nossa diversidade é incrível, é muito grande. Eu acho que a gente explora isso muito pouco mesmo, né? Mas eu acho, posso quase que afirmar que esse cenário está mudando. Eu acho que as empresas, as organizações estão com um olhar diferente, né? Eu, pelo menos, estou muito otimista nisso, né? Então, você estava falando aí da reação, né, das instituições, das pessoas e tal, e você mencionou o consumo de cultura como sendo um elemento importante para todos nós aí nesse período de quarentena, né, nesse período de confinamento em nossas casas. E acho que a profusão de lives é um exemplo disso, né? Você tem assim, não shows, apresentações, palestras, dos tipos de cursos, dos mais variados tipos, promovidos e transmitidos em plataformas digitais, né? A memória, como você mencionou, da eletricidade aqui, se comunicando com o seu público, expandindo a sua comunicação aqui por meio dessas séries de lives e webinários que a gente está promovendo. E aí, você já falou um pouquinho, mas queria perguntar para você como que você avalia essa experiência e se você acha que algumas dessas práticas tendem a se firmar, a permanecer, mesmo depois da pandemia. Eu acho que, também usando um chavão, veio para ficar, sabe? É claro que a gente vai evoluir, a gente vai, vamos dizer assim, talvez mudar alguma coisa, mas nada impede, por exemplo, de você no futuro fazer uma live de um auditório. Não tem problema nenhum, você vai estar hoje a gente não pode fazer isso por causa, claro, da pandemia, mas não tem problema, isso no futuro vai acontecer. Eu acho que essa questão da live. Eu me lembro, um dia desse eu estava vendo também um trabalho, eu me lembrei que até acho que foi a Cora Honey que falou, né? Lembrou muito bem. O videofone foi inventado há 20 e tantos anos atrás e foi um fracasso total, ninguém queria usar o tal do videofone, né? A empresa que fez teve que jogar a tecnologia fora. Mas dessa vez, não, quer dizer, isso vê que culturalmente ninguém tinha muito interesse por isso. Agora não. Agora eu acho que a gente não retorna mais. Eu acho que essa questão é um canal que se descobriu, né, não que se descobriu, que se trouxe, né, que a gente vai utilizar muito. Nós vamos criar novas formas, formatos talvez mais modernos, talvez interagindo mais Talvez com o público. também, né? Híbridos, eu acho, verdade, eu acho. Então, eu acho que a gente vai utilizar muito esse formato híbrido, né? Mas olha só o poder, a potência que isso tem. Nem estou falando de uma live só de um artista que atingiu 2, 3, 4 milhões. Isso é uma coisa muito forte. O que eu estou falando é o poder, quer dizer, hoje uma instituição, uma memória, uma fundação, pode falar com 10, 20 mil pessoas, né? Naturalmente, não precisa necessariamente só aqueles 200 pessoas de um auditório, né? Então, eu acho que essa ferramenta da live e o poder que isso tem, né? Você está discutindo, você traz uma pessoa só que ela não vai conversar mais com 200 pessoas no auditório, que seja um auditório de 200, 300 pessoas. Ela vai falar com 3 mil pessoas, 10 mil pessoas, né? E isso não tem volta, Ana, não tem volta. Aí você pode trazer pessoas que estão territorialmente distantes, né? Você pode conversar com pessoas que estão em diferentes partes do país, que estão fora do país.
de Isso é estabelecer incrível. diálogos. Isso é incrível, né? Eu vejo você, exatamente, você... antigamente, eu quando trabalhava na área de recursos humanos, era muito comum, era muito positivo você trazer grandes pessoas para fazerem palestras, né? Profissionais muito bons, até estrangeiros a gente convidou para falar de tecnologias novas, de novos comportamentos, né? Foi nos anos 90, a redemocratização do país, foi um período muito rico. Mas não era uma coisa fácil. Você trazer um palestrante, era caro, as pessoas tinham que se deslocar do seu meio de trabalho para ir a um auditório. Era todo um processo complicado. Fazia sucesso, claro, dependendo, mas era um processo complicado. Isso aí acabou. Ele não precisa nem sair da cadeira dele de trabalho, né? Isso é incrível. A gente fala com essa simplicidade, mas isso é muito recente. A gente não faz. O exemplo que eu estou dando era até muito pouco tempo atrás, né? Então, acho que trazer um estrangeiro esse exemplo que você deu, trazer um estrangeiro era uma coisa muito complicada, né? Hoje é uma coisa completamente natural, né? Isso eu volto a dizer, sou empolgado. Então, Berta, a gente estava falando, voltando ainda um pouco ao tema da necessidade de autossustentabilidade por parte de instituições, né, instituições culturais em especial. Como que você vê o papel das lideranças, né, o papel que as lideranças devem desempenhar nesse cenário, sobretudo nesse cenário que a gente está vivendo, de grandes incertezas aí no nosso futuro? Olha, engraçado, o papel da liderança, ele está tendo, eu acho que, transformações profundas, sabe? Antigamente, você bem que se contentava com um líder que dominava aquele assunto tecnicamente, etc. e tal. Depois ele tinha que ser um bom gestor, né? Na verdade, eu entendo que o líder hoje é um cara que, usando aquele gráfico antigo, né, que os primeiros tinham que entender do processo, né, da fabricação, depois da economia. Eu acho que quem vai ter sucesso é quem sabe liderar pessoas. O resto tudo tem jeito. Tem que saber liderar pessoas. E pessoas que eu digo assim, de uma forma muito humana, natural, né? Não adianta mais você agora, quando perguntou nos protocolos da Eletrobras, que a gente teve que falar, olha, ok, a gente faz todo o protocolo, mas tem coisa que a gente não tem controle. Eu acho que isso é uma coisa que hoje o líder de hoje ele tem que colocar, né, de uma forma muito transparente, né? Hoje eu reparo que a verdade ela tem o mesmo que nem todos concordem com ela, a gente pode discutir, debater, mas esse está sendo talvez um dos maiores valores que hoje o líder ele tem que ter nesse. Primeiro, que as pessoas conseguem a informação. Então, enganação não vai dar certo, né? Porque as pessoas conseguem essa informação com muita facilidade. Né? Hoje, quer dizer, o teu aparelhinho de bolso te conta tudo, né? Então, o líder ele vai ter que ter muita transparência, muita franqueza, muita naturalidade, né? Acho que tem que ter uma visão muito ampla da sociedade, uma coisa muito... Isso, a gente está falando aqui em cultura, tem que pensar nisso. Qual é, nesse ambiente que eu estou inserido, qual é a cultura desse ambiente? Né? O que me cerca, né? Não fazer aquilo que eu fiz, né? Não vai marcar uma reunião perto de São João, não faça isso, porque não é você tem que entender aquele ambiente. Eu acho que esse líder ele tem que entender muito bem esse ambiente que cerca ele. E, obviamente, por isso eu vou voltando à nossa praia, vamos dizer assim, que é a cultura, né? Ele tem que entender muito isso, não tratar isso como uma coisa, isso é complementar. Não, não é não. Isso faz parte dele conseguir se interagir e se articular com as pessoas que ele trabalha. Eu acho que tudo isso está no mesmo pacote e tem um peso bem grande. O líder tem que ter sensibilidade, né? Muita sensibilidade, muita.
Não precisa nem dominar tudo tecnicamente, não precisa. Mas a sensibilidade, né? Saber o time que as coisas devem acontecer, você usou a palavra perfeita, é a sensibilidade. Né? A sensibilidade, eu acho que é uma característica que ele não pode perder. Alberto, a gente está caminhando aqui para o encerramento do nosso bate-papo. Foi ótimo conversar aqui com você. E a gente, meio para finalizar, a gente pergunta se você queria indicar para quem está nos ouvindo, para quem vai estar nos assistindo, algum livro, algum filme, algum vídeo, alguma palestra, alguma coisa que você tenha achado interessante aí. Olha, você sabe uma coisa? Eu sou daqueles que caiu naquela armadilha. Todo mundo falou, na pandemia vai ser muito bom, né? Para a gente ler um livro, ver um filme, etc. e tal. Comigo isso não deu muito certo, não, sabe? Porque eu confesso para você que você fica trabalhando 8, 9, 10 da noite, chega na hora, você, né, não consegue ver. Eu queria ter usado. A sorte é que eu me achava o pior de todos por não ter aproveitado. Mas eu ando lendo aí grandes autores que também confessaram, né? Então eu falei, bom, se esse cara que eu admiro tanto não conseguiu ler o livro todo, então não sou eu aqui que... Mas eu, assim, nesse período, eu vi muita live. Sim, eu gostava de noite, eu acho que me ajudou muito, né? Porque as lives, de novo, dentro do nosso papo, são coisas muito naturais, né? Então, você depois de um dia, você entrar numa live de um cara, de uma pessoa, de um profissional que você gosta, e o cara conta naturalmente todos os problemas que ele teve durante o dia, né? E é muito legal e obviamente, isso eu assisti muito. Eu gosto muito, deixa eu te falar, eu gosto muito daquele do cinema inglês, por exemplo, né? Eu gosto muito daquele humor que os ingleses fazem, né? Com eles mesmos, né? Ironizando o comportamento. Eu gosto muito, então cheguei a ver alguma coisa antiga. Gosto muito do cinema argentino, né? Isso eu brinco os brasileiros, isso é uma coisa que vem lá do Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul, o gaúcho a gente fala mal do argentino, mas no fundo tem uma admiração danada. Então, por exemplo, eu curto muito o cinema argentino, eu gosto muito dos filmes do Darín, por exemplo, né? Consegui há pouco tempo aqui o último dele, né, a Odisseia dos Tontos, né, até recomendo, consegui ver, já está já há bastante tempo, mas eu só consegui ver agora há pouco. É um estilo que eu gosto muito, eles são muito... eles não se preocupam muito com aquela estética muito rigorosa, as pessoas, às vezes, nem ficam, os ambientes nem são tão bonitos, nem tão bem arrumados, né? Mas é aquele humor que eu gosto muito, né? E que mais, assim... Aí consegui ver, tem um filme antigo que já estava em cartaz há muito tempo, que eu acabei ficando muito bem impressionado, também já está mais de um ano, foi do Oscar do ano passado, que foi aquele Green Book, né? Eu curti aquele filme, achei, apesar eu tenho um pouquinho de implicância com o filme de Oscar, que eu sempre acho que o filme vai ficar muito focado só para ter um pouquinho, já vou com preconceito, que já é um péssimo exemplo que eu estou dando, né? Mas e acabei gostando, né? Que me dei mal no meu preconceito e acabei gostando. Mas foi isso. Como foi um período de uma atividade muito sem horário, eu acabei fracassando um pouco nessa parte aí mas eu vou te falar, mas a cultura me salvou muito, viu? Com as lives, com alguns shows, assim, e alguns filmes antigos aí. Me salvou bastante mesmo. Está salvando a todos nós. Viva a cultura. Viva a cultura. Alberto, muitíssimo obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Mais uma vez, eu te agradeço. Foi ótimo o nosso bate-papo aqui hoje. Obrigada por você estar acompanhando aí a Memória da Eletricidade como nosso conselheiro. E é isso, agradeço a todos que nos acompanharam aqui hoje. Muito obrigado, só adorei.
Eu adorei a nossa conversa, foi uma delícia mesmo, foi muito, muito gostosa, porque é legal, né? A gente dividir um pouco, né, esse momento que a gente está vivendo, né? É gostoso você dividir, você compartilhar nesse momento, faz bem, né? E agradeço muito aí a paciência aí de quem ficou aqui escutando aqui com a gente, mas da minha parte eu adorei, só tenho a agradecer. Obrigado. É isso aí. O nosso vídeo vai ficar lá disponível no YouTube, no canal da Memória da Eletricidade, para quem não viu, poder ver depois. E é isso. Obrigada mais uma vez. Até logo. Obrigada a todos. Boa tarde. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.